Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Saudações a todos, queridos irmãos e irmãs. Assalamu alaikum. Que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos para mais um programa Islam sem censura, um programa que traz assuntos diversos e trata no ponto de vista islâmico. Hoje, com o nosso querido Sheikh, líder religioso do Centro Islâmico Imam Mahdi em São Paulo, Sheikh Hussein Khalilou, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, agradeço também o convite. Esse programa que começou com o nosso querido Sheikh Mahdi Elahi. Uma grande saudação para ele, onde ele estiver, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele, com a família dele, e que continuou ao longo desses 2 anos, Perfeito, hoje com mais de 60 programas, né? perfeito. É assim que começa, né? Às vezes o ser humano planta uma semente, mesmo ele não estando aqui, Continua, dá ela fruta. continua dando frutos. É isso aí. Cada vez, cada programa desse, essa sua eminência, Sheikh Elahi, ele recebe recompensas, né, por esses programas. E hoje vamos tratar sobre um assunto muito, infelizmente, natural. Virou uma coisa muito natural, virou uma coisa muito comum na nossa sociedade, que é o álcool, a bebida. Dentro da nossa religião, é considerada um dos piores pecados, um dos capitais, como dizem, né, no catolicismo, pecados capitais. E, infelizmente, dentro da sociedade, esse produto, o consumo desse item, ele é considerado assim, parece que é uma coisa natural, normal, virou uma coisa tão, né, social, né? Eu queria falar um pouco sobre isso. O que que levou o Islã a considerar o álcool um dos piores pecados? Qual a razão disso, Sheik, por favor? Perfeito. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso, primeiramente agradeço o convite e também esse assunto que também é muito importante, porque está ligado com a vida humana, que na realidade esse assunto, a bebida alcoólica, quando a gente pesquisa e estuda, a vida de muitas pessoas foram destruídas pela causa de essa bebida alcoólica que Allah subhanahu wa ta'ala, desde que criou o ser humano, proibiu esse assunto, a bebida alcoólica. Primeiro que a bebida alcoólica, esse não foi proibido com o islamismo. O Islã não começou a proibir a bebida alcoólica. Esse Allah subhanahu wa ta'ala, quando criou, avisou que essa bebida alcoólica esse tira raciocínio humano. Por isso, antes do islamismo, também, dentre outras religiões, também proibiram seguidores deles para tocar ou tomar, beber Todas a as bebida. doutrinas Todas as celestiais. doutrinas religiosas divinas proibiram seguidores deles para tomar a bebida alcoólica. Porque Allah subhanahu wa ta'ala deu raciocínio para o humano. Esse raciocínio é, digamos que, um assunto mais valioso que padrão de avaliar a humanidade, digamos que quando uma pessoa entra, toca esse assunto, digamos que toma bebida alcoólica, ele perde a sua identidade humana. Quando uma pessoa, através de bebida alcoólica, perde a sua identidade humana, significa que ele sai fora da humanidade. A diferença O entre que ser torna, na verdade, o ser humano humano é o raciocínio que raciocínio, é a vem. razão, né? Perfeito.
Essa que é a diferença entre o ser humano e animais, e esse ser humano tem Tanto que eles raciocínio. chamam o ser humano como Haywanun Nataq, É isso. né? Que é um animal falante. O que diferencia o ser humano das demais criaturas é o raciocínio dele, né? Perfeito. Quando uma pessoa, como que falamos, a diferença entre o ser humano e animais, e esse é o raciocínio que Allah subhanahu wa ta'ala deu, é para ele utilizar esse raciocínio para se evitar ficar longe de qualquer coisa que prejudica a vida dele. Agora, a bebida alcoólica, quando uma pessoa toma essa bebida alcoólica, tira raciocínio dele. Quando tira raciocínio dele, que é diferente entre ele e com outros animais. Até que nós temos entre os animais mesmo que não têm raciocínio, mas pela causa do que Allah subhanahu wa ta'ala orientou desses animais, através do instinto que eles têm, até que eles se evitam algumas coisas sim, que prejudicam a vida desses animais. Agora, como que um ser humano tem raciocínio? Allah subhanahu wa ta'ala orientou ele já tem um conhecimento, mas mesmo isso ele toca assuntos que tiram raciocínio dele, prejudica a vida dele, prejudica, destrói a vida dele. Na verdade, a gente costuma dizer o seguinte: o raciocínio ele é o divisor de águas entre o certo e o errado, Perfeito. entre o bem e o mal. Se esse critério, se essa balança for desativada, o ser humano pode fazer tudo. Faz o que é errado, ele perde, né, a noção das coisas, né? E é nisso que ele não pode chegar, né? Esse que Allah subhanahu wa ta'ala dizemos que criou o ser humano, a primeira comunidade que o ser humano começa a construir, a família pequena, sociedade. Quando dentro da pequena sociedade, que é homem ou mulher, uma pessoa começa a vida dele com essas bebidas alcoólicas, depois ele com certeza não vai respeitar dentro da sociedade que é a família. Vai acontecer brigas entre eles, vai acontecer desrespeitos entre eles. Fora desse, se eles têm os filhos, vai acontecer desrespeito entre os filhos deles. E quando esse desrespeito começa entre a família, através dessas bebidas alcoólicas, imagina, isso vai continuar para frente, a mulher também não vai respeitar o homem. Os filhos também não vão respeitar o pai. Significa que cada vez que passa para frente, o respeito vai acabar dentro da família. Na verdade, eu estava vendo um dado, Sheik. Tudo isso que o senhor está falando, ele está confirmado pelo Ministério da Saúde do Brasil. Perfeito. Um dos principais motivos da violência doméstica dentro de casa é o álcool. Perfeito. Tudo isso que a gente está conversando aqui, ele já é algo vivido, né? Perfeito. Na sociedade. Está acontecendo. Está acontecendo. Até mesmo nos acidentes de carros. A bebida alcoólica é um dos principais motivos que levam acidentes fatais, que fazem vítimas. Pessoas morrem todos os dias por conta da bebida alcoólica. Sim, está certo. São dados que confirmam, né, o porquê a bebida é proibida no Islã. Até que o senhor, como que falou, acontece mais sábados, domingos. Sim. Não, sábado, finais de semana. As pessoas entram mais nas bebidas, no bar, em outros lugares, entram na bebida. A bebida, Sheik, já é um perigo. A pessoa bêbada já é um perigo. Imagina um perigo conduzindo um veículo ainda, né? Isso já piora. Agora eu quero só fazer uma citação aqui, se o senhor me permitir, de um versículo do Alcorão Sagrado que ele diz o seguinte: Bismillahirrahmanirrahim, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabir wa manafi'un lin-nas. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, Deus diz no Alcorão Sagrado, em um trecho que parece que as pessoas perguntavam para o mensageiro de Deus, né,
sobre a bebida alcoólica. Então, Deus ordena que o profeta responda da seguinte maneira: interrogam-te a respeito de bebidas inebriantes e de jogos de azar. Diz-lhes, em ambos há benefícios e malefícios para o homem. Perfeito. Quais são os benefícios? Se Deus está reconhecendo que há benefícios, quais são esses benefícios? Tem benefícios na bebida alcoólica? Sabe, antes do islamismo, também era a bebida alcoólica foi especialmente no tempo de ignorância. E as pessoas tomavam as bebidas alcoólicas e foi um hábito normal das pessoas. Quando foi esse hábito normal das pessoas, diariamente está acontecendo agora o islamismo, quando chegou, Allah subhanahu wa ta'ala revelou o profeta mensageiro de Deus, as pessoas desse jeito estão bebendo. Com essas bebidas, depois ele quer entrar para a mesquita, entrar para a oração. Mas que Allah subhanahu wa ta'ala quer cada vez começar a proibir as pessoas se evitarem de a bebida alcoólica. Esse como que foi um hábito das pessoas e costumaram. Se Allah subhanahu wa ta'ala tem uma interpretação desse jeito, que se falava de uma vez que a bebida alcoólica é proibida disso, porque se o Islã é esse, eu não quero participar, ou não quero praticar, ou talvez iria acontecer alguns perigos entre a sociedade, a comunidade islâmica. Esse jeito começou para preparar as pessoas que essa bebida alcoólica tem perigo para a vida de vocês. Tem malefícios. Por isso, 3 esse que depois que o Senhor vai com certeza falando para frente, sim, que 3 etapas Allah subhanahu wa ta'ala revelou para o profeta Muhammad avisando que essa bebida alcoólica é proibido. Porque está preparando agora as pessoas que estão bebendo dessas bebidas, eles depois entravam para as práticas dentro da mesquita, de outros lugares, disso, quer preparar a sociedade, que, olha, essa bebida alcoólica que vocês anos costumaram de tomar essas bebidas, agora tem alguns lugares que alguns probleminhas na vida de vocês tem que evitar. Um deles é no tempo da oração. Começou a falar. Então começou a ser proibido para os... no caso, se você quer rezar, é proibido. Você não pode beber. Crente, você não pode chegar... Porque tem um outro versículo que fala... Lá taqrabul... Lá taqrabu salata wa antum sukara. Não realizem a oração, sim, não orem enquanto vocês enquanto estão embriagados, isso, né? A bebida, digamos que hoje estão utilizando talvez alguns, digamos, lugares que talvez não estamos falando que totalmente 100% a bebida alcoólica não tem nada benefício na vida. Hoje estão utilizando talvez alguns lugares, não sei, alguns produtos que não é consumo humano. Poderia talvez a ciência confirma. Tá tudo bem, se alguns lugares que estão utilizando esse que tem algum benefício, como que o Alcorão também está falando, mas Allah subhanahu wa ta'ala avisa que no consumo humano não tem nada benefício para o ser humano se ele consegue o que tomar. Eu estava só, desculpa, cortando, sim, o senhor, a gente vê, historicamente falando, que a bebida alcoólica ela foi proibida em Medina, né? Eu sei porque os versos tem uma mesquita em Medina, que eu visitei um dos anos que eu fui para a peregrinação, eu tive o prazer de visitar, foi a mesquita onde foram reveladas, sim, os versos onde a bebida alcoólica foram, sim, proibidos. Portanto, na Meca ainda não tinha mesquita. Assim, exatamente, aconteceu em Medina. Não, o que eu quero dizer é que a bebida alcoólica foi proibida quase 15 anos depois da revelação do Islã. Sim. Portanto, a revelação do Islã
foi feita, a sociedade foi... Porque, na verdade, o Islã foi uma coisa muito nova para aquela sociedade ignorante que vivia com aquelas coisas, sabe, tão baixas, né? Faziam, a comunidade naquela época faziam coisas absurdas, né? Perfeito, sim. E o senhor tocou uma coisa importante, que aos poucos, entre elas a bebida alcoólica, ela foi proibida em 3 etapas. Inclusive, a gente tem um outro versículo aqui que ele fala o seguinte: إن الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل عمل الشيطان الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, ó crentes, as bebidas inebriantes, os jogos de azar, altares de pedras e as adivinhações com setas são manobras abomináveis de Satã. Perfeito. Evitais. Esse versículo a gente percebe que já é mais... Foi terceira etapa. Já é mais explícito, Perfeito. né? Mais direto. Fora da bebida alcoólica, nós também temos outros assuntos que as pessoas, antes do islamismo, eles estão praticando, né? Que depois, com o tempo, começou o Islã mostrar o caminho que o que vocês estão fazendo é no certo, deveria. Por exemplo, um deles é escravidão. A escravidão, antes do islamismo, as pessoas estavam praticando. Pegavam outra pessoa como escravo dentro da sua casa. Quando chegou o Islã, primeiramente, não proibiam, que escravidão é proibido. Começou o Islã, que as pessoas que ficaram como... naquela época, nas guerras, reféns, o Islã se consegue ensinar a algumas pessoas, poderia ser libertado. Se consegue, digamos que, apoiar, ajudar algumas pessoas, poderia libertar. O Islã começou a combater com esse pensamento que eles pegavam as pessoas como escravos dentro da casa Não deles. dava para proibir assim de uma maneira... Isso, porque era costume das pessoas. Já estava enraizado na sociedade, né? Mesma coisa a bebida Inclusive, alcoólica. desculpa, Sheik, te interromper, dentro da própria lei aqui no Brasil, ou em todos os países que a escravidão foi abominada, no caso, extinta, Sim. também isso levou um processo, precisou de vários anos para que seja... É um assunto... E até agora, na verdade, Sim. até agora está... O Brasil, inclusive, até agora, ele vive em vários momentos. Todo dia tem lugares aí aparecendo que, enfim, a polícia, o Ministério do Trabalho descobrem fazendas onde trabalhadores estão vivendo em condições de escravidão, né? Perfeito, sim. Então a gente percebe que é uma questão cultural. Essas coisas não dá para mudar de uma hora para outra. Perfeito. Essa parte que queria também colocar, como que o senhor recitou o versículo do Alcorão Al-Karim, ele falou que esse tem alguns benefícios, mas o perigo que tem, problemas que tem para a vida de vocês é mais que o benefício. Os benefícios. Passou para frente, começou a dar. Vocês não aproximam a oração enquanto vocês estão bebendo. Sim. Significa que 5 vezes eles por dia têm que evitar rezar. Sim. Para ele, quando chegou o tempo de oração, agora, se ele vai tomar uma bebida alcoólica, daqui a pouco ele vai rezar. Sim. Como que eu vou rezar agora? Então ele já... Está no Corão, Allah subhanahu wa ta'ala, esse jeito quer ensinar e eles que... Tá, você que vai para a oração, não deveria tomar a bebida alcoólica, depois daqui a pouco ele só podia beber depois do Salat al-Isha, né? Esse preparou a sociedade, foi um ensinamento, preparou a sociedade, até que chegou um momento, quando foi dentro da sociedade, foi divulgado, avisado que a bebida alcoólica, você não poderia beber esse jeito, entrar na mesquita, entrar na oração. Esse foi divulgado entre a sociedade, a comunidade islâmica. Quando as pessoas entenderam a realidade desse assunto, chegou um momento quando Allah subhanahu wa ta'ala preparou a situação, agora falando que é proibido, ritsun min amal shaitan, pior que
é do ato de Iblis, Dos demônios. grande Satã. Por isso, porque esse, hoje, como o senhor também falou, a ciência também confirma que a bebida alcoólica totalmente prejudica a vida, a saúde deles. Efeitos imediatos e a longo prazo da bebida alcoólica, Sheik, são várias. Sim. Entre elas, alterações cerebrais, entre elas, lesões hepáticas, entre elas, problemas digestivos dentro do estômago, riscos de câncer, isso Perfeito. confirmado cientificamente. E também dependência e alcoolismo. É um vício. Acaba sendo um vício, né? Perfeito, sim, A bebida claro. alcoólica é um vício. E E um qualquer vício vai acabar com a saúde mental e a física da Isso. pessoa. Quando uma pessoa fica desse jeito, uma pessoa bêbada, ele dentro da sua casa, esse parte também, às vezes existe uma pergunta. Existe uma pessoa que está bebendo, mas ele não fica, não perde o raciocínio dele. Mas temos que olhar. Aqui no Brasil eles chamam de socialmente, né? É uma bebida social, bebe um pouquinho e tal. Primeiro, a ciência confirma que mesmo se bebe um pouco, tem efeito na saúde do senhor. Né? Fora desse, essa bebida alcoólica tem efeito espiritualmente na vida humana. Nós temos duas partes, parte espiritual e parte material. Quando uma pessoa está bebendo, ele tem um efeito espiritualmente também na vida dele, com certeza. Essa pessoa não vai tratar com a família do jeito que ele deveria tratar. Na verdade, o Islã ele considera a bebida alcoólica como um mal, Sim. uma coisa ruim. E falando nessa dimensão, não tem como a pessoa considerar pouco ou muito como uma desculpa, né, para ele consumir. Ah, eu vou beber um pouquinho. Beber um pouco ou muito vai ser uma violação. Você está praticando uma coisa errada. Você está se permitindo. Como, por exemplo, a pessoa falar a mentira. Eu vou mentir só um pouquinho. Eu vou fazer só um pouquinho de riba, por exemplo. Não tem. É proibido e pronto. Fora desse que o senhor falou, fora desse, quando a bebida alcoólica, uma pessoa começa com digamos, um pouco, com certeza, esse para frente vai beber, talvez uma garrafa. Sim, não. Vai chegar aquele Eu vi um dito muito bonito do Imam Sadiq, alayhi salam, que ele fala o seguinte: La yajtami'a. Não se junta a bebida alcoólica e a fé no coração de de um uma fiel, pessoa, de claro. uma pessoa fiel. Parece que a bebida alcoólica ela é considerada a mãe de todos os males. Grande parte dos nossos problemas. Tem um outro dito também que fala o seguinte: todos os males foram colocados dentro de uma casa, né? E a chave dessa casa, eu acho que é a bebida alcoólica, né? Então temos um dito também, o profeta Muhammad, a paz de Deus esteja com ele, está falando, porque essa parte, às vezes, talvez seja uma pergunta. Está, a bebida alcoólica é proibido, mas se uma pessoa trabalha com a bebida alcoólica, está vendendo, ganhar o salário, é um sustento para a sua família. Um garçom, Pode ser, por exemplo. Ou uma pessoa está plantando, por exemplo, planta uva, com intenção de fazer a bebida alcoólica. Pode ser ou não pode ser. Essa parte também é importante. Nós temos um dito, o profeta claramente, la'anallahu al-khamra wa asiraha wa gharisaha wa sharibaha wa saqiha wa ba'i'aha wa mushtariha wa todas essas palavras que está falando o profeta, está falando que Deus amaldiçoa primeiro aquela bebida alcoólica, também aquela pessoa que está preparando, aquele que está plantando com intenção de fazer essa fazenda, por exemplo, a uva,
a intenção é fazer a bebida alcoólica. Depois, quem que, digamos que essas frutas junta para levar um lugar com a intenção de fazer isso. Também aquele que está bebendo, também aquele que está jogando, seja, servindo. Qualquer vínculo com bebida alcoólica Isso. é proibido. Perfeito. Por isso, em todo esse processo de começa, de fazenda, com intenção, uma pessoa está plantando, quer servir o ser humano, é outro assunto. Quer fruta e vender, ganhar um dinheiro dele, outro assunto. Mas outra, às vezes, uma pessoa com intenção de plantando para fazer a bebida alcoólica. Ou por exemplo, eu tenho uma fazenda e aí eu recebo um cliente que eu sei que ele vai transformar isso em bebida. Eu não posso mais vender. Esse você tem certeza que ele vai fazer a bebida alcoólica e não pode, porque você também está contribuindo nos erros, pecados que para frente vai acontecer, vai entrar na conta daquele pessoa também. Até que nós temos os títulos, está falando, porque essa bebida alcoólica tão ruim, tão mal para a humanidade, que até está falando que se foi na mesa, a bebida alcoólica, até um muçulmano proibido entrar, sentar aquela mesa que existe a bebida alcoólica. Até a mesa que existe a bebida alcoólica, lá é proibido sentar. Está mostrando tudo isso que Allah subhanahu wa ta'ala, isso não é palavra de uma pessoa, mas que palavra de uma pessoa da rua. Essa é a religião divina, está ensinando para seguidores deles para se evitar. Que não, digamos que, contribui nenhum atos que prejudica a vida de outras pessoas, ele também ajuda de uma maneira que destrui a vida de outras pessoas. Aqui, Sheikh, é importante a gente ressaltar uma questão. Aqui a gente está falando a gente não está falando sobre uma sociedade muçulmana. A gente não está falando de uma sociedade muçulmana onde um muçulmano vive servindo outros muçulmanos. Isso vale também para um muçulmano onde vive numa sociedade não muçulmana. Sim. Mesmo que ele esteja servindo bebida alcoólica para não muçulmanos, é proibido? Sim, claro. Esse também é proibido eu vender para uma sociedade claro, esse que claramente esse versículo que esse dito que o profeta ele não classifica, né? Aquele que está vendendo, vendedor também. Saqiha, aquele que serve. Está trabalhando no restaurante, restaurante é um restaurante que não é para um muçulmano, por exemplo. Lá um muçulmano está trabalhando, mas a função dele na mesa, eles estão pedindo a bebida alcoólica, ele vai levar, servir eles. Esse também é proibido para servir a bebida sentar alcoólica. na mesa, Proibido também. Até que essa parte, às vezes, seria bom, talvez acontece, pergunta, uma pessoa quer abrir um restaurante. Que como aqui não é um país islâmico, as pessoas que entram no restaurante, se não existe a bebida alcoólica, eles não vão entrar. Por isso, um pouco fica difícil para a gente. Se não vende a bebida alcoólica, vai cair muitos clientes, não vai ter faturamento. O que pode ser, mas que não. Uma coisa que é proibido, você quer ganhar o dinheiro de uma maneira incorreta, esse depois vai levar o sustento para a sua família de maneira incorreta, ilícita, e não pode ser. Por isso, uma pessoa que tem intenção de abrir um restaurante, se ele sabe que
se não vender a bebida alcoólica, não vai entrar cliente, não vai fazer faturamento, não abrir. Por que abrir um restaurante, depois vender a bebida alcoólica, sujar toda a sua vida? Vai acabar com o Entendeu? negócio. Eu conheço vários, Sheik, eu conheço vários pessoas, né? Enfim, que abriram, infelizmente, entraram nesse negócio e não tiveram sucesso. Na verdade, é uma coisa que acaba tirando a bênção, É, né? É uma coisa que satânica, é uma coisa tão feia, porque ele vai estar comprando, ele vai estar vendendo, ele vai estar servindo. Mesmo que ele não beba, ele está praticando ao mesmo tempo vários pecados. E a bebida alcoólica, por incrível que pareça, gente, é um dos elementos que mais foi citado, o quanto é repudiado no Islã. Tem vários ditos, por exemplo, que falam: jamais casem seus filhos a quem bebe o álcool. É, o álcool se todos os males forem colocados dentro de uma casa, a chave daquela casa é a bebida bebida alcoólica. Isso a gente Sim, falou. sim, O bêbado, aquele que bebe, ele sairá do seu túmulo. Isso é um dito também do profeta Muhammad. E escrito na sua testa: jamais será perdoado por Deus. É sim. mais uma característica. E agora, o pior, eu vi um dito, isso aí é um dito que é bastante. Diz que o bêbado, quando um embriagado, man bata sakran, قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, o mensageiro de Deus disse: aquele que adormecer bêbado, bata arusan lishaitan, ele Sim, perfeito. dormirá sendo a noiva de Do quem? Iblis. Do demônio. É, É es- um negócio muito sério. essa parte que o senhor falou que não deveria se casar sua filha Sim. para uma pessoa que é famoso, sabem que eles são uma pessoa bêbada. Está bebendo. Até temos que dito, não visita, nós temos muitos títulos, está falando que quando uma pessoa fica doente, tem que ir visitar, seja no Sim, é um hospital, dos atos seja dentro recomendados, da né? casa dele, visitar, Sim, levar o que precisa, dar sim. atenção. Mas aqui está falando de se uma pessoa bêbada fica doente, Não não visitem ele. visitem ele. Uhum. É. Está mostrando, olha, tanto que o Islã está falando, até que se que não muçulmano, se uma pessoa não muçulmana fica doente, vai visitar ele, entra à casa dele, dá atenção a Eu ele. achei esse dito que o senhor acabou de falar Sim, aqui, se o senhor me permitir, eu quero sim, citá-lo. claro. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شارب الخمر لا تصدقوه إذا حدث. O bêbado, aquele que bebe, não acreditem nele se ele falar. Sim, ولا تزوجوه إذا خطب. Não perfeito. casem se ele pedir alguém em casamento. لا تعودوه إذا مرض. Não o visitem se ele adoecer. ولا تحضروه إذا مات. Se ele morrer, nem velem ele, nem vão Perfeito. para o seu velório. ولا تأمنوه على أمانة. E não guardem, né? Não confia Não para confiem nele em nada. Porque, na verdade, ele é uma pessoa que praticamente uma, está vulnerável a sim, fazer sim, qualquer coisa, uma né? pessoa Pode que mentir, pode fazer perfeito. qualquer. Não tem Uma raciocínio. pessoa que já ficou viciada de a bebida Sim. alcoólica, quando Não chegou o dá para tempo, confiar nele, né? ele não tem dinheiro. Se você deixa uma coisa, e confiou ele, deixou uma coisa valiosa com ele, com certeza, quando chegou o momento, ele está sentindo que precisa beber agora, não tem dinheiro, ele vai levar, vender, e aquele assunto que você deixou com ele, vai vender e Pois comprar. é. Por isso, é a, a religião claramente está falando que não dá confiar para esse tipo de pessoas. Não. O que falamos que até não sentar na mesa Sim. onde que existe a bebida alcoólica. Esse também tem um dito que está falando: Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir Aquele. fala yajlis ala ma'idatin yushrabu alayha al-khamr. Se uma pessoa acredita em Allah subhanahu wa ta'ala
acredita o dia do juízo final, uma pessoa crente de que não deveria sentar na mesa que existe ou estão servindo a bebida alcoólica. Isso é um hábito islâmico, isso é uma cultura islâmica, que até que eu lembro que até um presidente, isso sempre acontece, um presidente de uma república islâmica do Irã, Sim. ele estava convidado, fora do Irã, ele foi convidado para um encontro lá. Nesse encontro, eles não eram muçulmanos, tinha bebida alcoólica, mas ele falou que você tem bebida alcoólica, não possa participar. Mesmo que tinha um encontro mais importante, presidentes que tinha Na lá, mas verdade, pela causa da bebida alcoólica. na verdade, isso entra dentro do protocolo Sim, do cerimonial, né? sim, Do claro. presidente. Geralmente, quando o presidente iraniano visita qualquer lugar, então ali o cerimonial do Irã, dentro das embaixadas, ele faz ali todo um acompanhamento de como vai ser a agenda e até mesmo o que vai ser servir em cima da mesa. Perfeito. Porque isso que o senhor falou, não pode sentar nem na mesa que tem a bebida, mesmo que a mesa seja grande. Sim. Uma mesa aqui, uma pessoa lá, mesmo que seja grande, ele não pode sentar. Até que não pode sentar, Isso porque acaba. nós temos até que dito, diz que mal'unun, mal'unun, esse profeta Muhammad, a paz de Deus Sim. seja com ele, 2 vezes, mal'unun, man jalasa ta'i'an ala ma'idatin yushrab alayha al-khamr. Sim. Deus amaldiçoou. Deus amaldiçoou aquele pessoa que senta na mesa que estão servindo a bebida alcoólica. Isso, na verdade, tem várias razões. Isso. Que você está confirmando Você aquele está ato, aprovando aprovando isso. aquele ato. Outra coisa é a sua imagem, você como fiel, você como muçulmano, um crente em Deus, isso jamais é adequado à sua fé. Isso não está conectado, isso não é compatível à sua fé, à sua alegação. Aprovação, né, daquele ato. E o pior de tudo é o momento da morte. Em um dos ditos sobre a bebida alcoólica, o Imam Ali alayhi salam, ele diz o seguinte: jamais sentem numa mesa que se serve o álcool, porque vocês não sabem Quando vai chegar a sua morte. Imagina a pessoa morrer sentado numa mesa e aquela, né, acaba a vida dele, acaba a vida. onde que existe essa bebida alcoólica. Uma coisa ruim, sim. Temos que essa. Agora, eu quero voltar, Sheikh, se o senhor me permitir, naquele dito que o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus seja com ele, fala sobre aquele homem que bebe. Sim. Ele fala: não acreditem no que ele diz. Não casem vossas filhas. Não visitem ele se ele ficar doente e nem velem ele quando ele morrer. Qual que é a razão disso? Por que nem visitar ele? Sabe, uma pessoa que fica desse jeito, uma pessoa bêbada, vários ditos também, como falam, Iblis, grande Satã, está dentro da vida desse tipo das pessoas. Como que o senhor falou, quando uma pessoa fica bêbada, ele está dormindo, ele fica noiva de aquele Iblis, grande Satã. Significa que a vida dele foi compartilhado totalmente com Iblis. Uma pessoa que não tem nada benefício na sua vida, uma pessoa que compartilhou a sua vida com Iblis, com o demônio, não tem uma luz, até que nós temos título, uma pessoa que bebe, Allah subhanahu wa ta'ala tira a luz do coração dele. Quando uma pessoa que não tem a luz no coração, não tem espiritualidade, Iblis está por dentro do coração, Iblis, grande Satã, é mais próximo dessa pessoa. E o que benefício dessa pessoa se aproxima para esse tipo de pessoas? Vai existir algum benefício? Não vai ter. Na verdade, eu ouvi uma vez uma outra interpretação, essa que o senhor falou, com certeza é a primeira vez que eu estou ouvindo. Sim.
que não tem realmente nenhum benefício. O que que vai me beneficiar se eu tiver uma proximidade com uma pessoa, né, dessa, que é viciada, né, nesse produto? Mas uma das interpretações é que o próprio ato de não visitar, de não estar presente, não estar próximo, não vincular o seu nome a essa pessoa já é um ato de mostrar que você condena essa prática que ele faz, de você não visitá-lo, de você não participar dos eventos dele, já é uma maneira da pessoa declarar Isso. que eu não aprovo isso que Não você faz, confirmo. não, Isso. não aceito isso que você Perfeito. faz. É, com certeza. O que falei, existem os títulos que estou falando desse jeito, que Allah subhanahu wa ta'ala tira a luz do coração desse tipo das Sim, sim, pessoas. sim. Iblis fica mais próximo. Fora disso, como que o senhor falou, uma pessoa que está visitando uma pessoa bêbada, é famoso, todo mundo conhece, que uma pessoa que está bebendo dentro da casa, isso é outro assunto que vamos depois vou falar, em que, mas uma pessoa que é famosa, todo mundo sabe, conhece que ela é uma pessoa que sempre bebia, sempre estava no bar, sempre sentava nos E aí vai o, restaurantes. e vai o Mohamed lá, por exemplo, ou o Isso, fulano, ou o sheik visitar ele, por exemplo. isso. Essa significa Vai que ser. quando a outras pessoas, existem as pessoas, muitas pessoas crentes, muitas pessoas que acreditam, as pessoas honestas. Mas essas pessoas honestas, quando observam que o fulano é uma pessoa que tem personalidade, tem característica, ele foi visitando e aquele pessoa que é famoso está bebendo. Esse é de um jeito confirmando ele. Mas Confirma. como que? E confirma a ato dele. Quando, como que é? Esse dito do profeta Muhammad, a paz de Deus com ele, está falando aqui para não participar, não visitar, não acompanhar, está falando que você, um jeito, está digamos que, mostrando, não estou satisfeito com o ato desse pessoa. É uma forma de desaprovar. Perfeito. É uma forma de você mostrar que, olha, eu não aceito isso que você faz. Eu não venho aqui porque, por exemplo, você é uma pessoa. E isso aí é uma coisa, na verdade, Sheik, muito importante, porque além de mostrar aprovação ao ato errado daquela pessoa, pode ser que polua e mancha o nome daquele fiel, Claro. daquele crente que vai visitar essa pessoa Com bêbado. certeza, isso vai acontecer. Imagina uma pessoa que vai visitar alguém e nesse nível, é lógico, ele tem um respeito, ele tem uma certa posição. E o Islã zela muito por isso, né? Zela muito pela sua posição social. Você tem que manter o seu respeito. Inclusive, a prática de pecados, pelo que a gente enxerga dentro das escritas religiosas, ela se divide em duas dimensões. Uma prática de pecados em público é uma coisa. Sim, Uma outra coisa é você praticar um pecado no privado, dentro da sua casa. Quando você pratica esse pecado dentro da casa, é outra coisa. É outro tipo de. Tem outra abordagem religiosa. Só que quando a pessoa pratica isso em público, é diferente, né? perfeito. Tem um dito também, Imam Sadiq alayhi salam está Sim. falando, é muito bonito também isso. حرم الله الخمر لفعلها وفسادها. Allah subhanahu wa ta'ala proibiu digamos, a bebida pela causa de o que vai acontecer depois de uma pessoa que fica bêbada, o que vai acontecer depois. لأن مدمن الخمر تورثه الارتعاش. Ele não vai ter controle de sua mente, não vai ter controle de seu corpo. Não é isso? Uma pessoa bêbada está atrás do carro, a gente confia Não. e passar na rua e está chegando uma pessoa bêbada com um carro. Isso várias vezes aconteceu, acidente, ele vai bater outra pessoa, vai pisar em cima Todo de outras dia a gente pessoas. ouve Não isso no Brasil. acontece, Todo dia. ele não tem controle Sim, disso. sim. وتذهب بنوره وتذهب بنوره. Essa bebida alcoólica vai tirar
a luz que existe por dentro. Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano. Ser humano carrega por dentro a nur. Vemos que Allah وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ. Allah subhanahu wa Eu ta'ala inspirei, respirou nas sim. pessoas através do seu espírito. Existe um pedaço pequeno, uma inspiração, um pequena, é algo divino dentro do ser humano, Isso. né? Quando uma pessoa está bebendo, ele já tira Ele essa tira luz isso. que existe por dentro. وَتَهْتِمُ مُرُوَّتَهُ. Às vezes existe uma pessoa, dizemos que o fulano é uma pessoa, é homem, confia a palavra dele. Se qualquer coisa, ele vai te apoiar. Mas uma pessoa que está bebendo, não vai ser desse jeito. Dizemos que o fulano, se você ficar com qualquer dificuldade, ele vai te apoiar. Uma pessoa bêbada, nunca ele vai conseguir apoiar. Se uma pessoa ficar, ele vai perder. وتحمله على أن يجتري على ارتكاب المحارم. Esse pessoa vai deixar que ele vai entrar os pecados, os erros mais grandes, al-kabair. Ele não vai ter vergonha de fazer qualquer pecado porque nós temos os pecados menores, pecados maiores. Uma pessoa bêbada não tem nada vergonha de praticar, mesmo claramente na frente de outras pessoas, esses pecados maiores. Outra, وسفك الدماء. Uma pessoa bêbada não tem vergonha de até tirar a vida de outras pessoas, derramar a sangue de outras pessoas. Uma pessoa bêbada, ele chegou um momento, ele precisa, ele vai entrar a casa de outras pessoas para roubar. Sim. Para roubar, se a pessoa quer se defender, até que ele está pronto para tirar a vida dele, para Sim. conseguir, porque ele precisa. Esse que claramente é. Warukub zina. Sim. Adultério. Esse tipo de pessoa não dá para confiar. Esse tipo das pessoas. O bêbado. Sim. Sim. Desculpa te interromper. O bêbado, existem muitos casos de homens embriagados que chegam para casa e eles assim acabam cometendo violência sexual contra, enfim, suas filhas. Isso é um dos grandes perigos. Isso são dados, né, que acontecem na sociedade, tudo por conta da bebida alcoólica. Até que, na continuação, esse dito está falando: وَلَا يُؤْمَنُ إِذَا سَكِرَ أَنْ يَثِبَ على حرمه. Até que não dá confiar, uma pessoa bêbada não dá confiar para que na sua zelar família, pela sua família. Isso, sim, isso, sim. Na verdade, Sheikh, sim, desculpa, pode terminar. Já O que a gente percebe é que o Islã, ele trata essa questão da bebida alcoólica como pela raiz. A bebida é a origem de todos esses males. A ciência confirma, a sociedade confirma, os ditos nos traçam uma dimensão de quais possíveis problemas a bebida pode nos trazer, e aí o Islã nos dá a solução. Pela raiz, a bebida é haram, é proibido. Perfeito. Plantar, vender, transportar, servir, enfim, produzir, todos os meios da produção da bebida é proibido. E realmente, Sheikh, os dados não mentem. As pessoas podem procurar, vocês podem ver o quanto todos os dias tem acidentes, tem violência doméstica, tem estupros que acontecem, enfim, tem mulheres que são agredidas, né, pelos parceiros. E a gente, esse programa, na verdade, é importante a gente trazer essa mensagem para o público, que a gente não está aqui para julgar
que o fulano é bom, o fulano é ruim, fulano está cometendo pecado, a gente quer conscientizar as pessoas. Perfeito, sim. A nossa intenção é trazer a mensagem, é informar as pessoas, conscientizar. Se as pessoas têm esse problema, têm algum tipo de vício, bebe, procurem ajuda. Tentem começar a cortar esse mal aos poucos, porque realmente ele é um mal dentro da vida. Nenhuma casa, isso está confirmado, é um dito também. A bebida, ao entrar em uma casa, vai destruir ela, vai Com acabar com ela. certeza. Né? Essa, a bebida alcoólica, olha, tem as coisas, como que falamos, tem os assuntos materiais, assuntos espirituais. Na parte de materiais, já falamos que o que vai acontecer, esse pessoa vai destruir a casa dele, vai destruir a vida de outras pessoas, vai matar outras pessoas, derramar sangue, vai roubar, vai fazer tantos pecados. De um lado, outro lado, uma pessoa bêbada, até Imam Riza alayhi salam está falando, pela causa o حرم الله الخمر لما فيها من الفساد ومن تغييرها عقول شاربها وحملها إياهم على إنكار الله. Até que Ele renega a espiritualmente Deus. ele chega um momento, nega Allah subhanahu wa ta'ala, até que nega os profetas, até vemos que na parte da crença também ele começa cada vez se afastar da religião, afastar de acreditar a Deus, se afastar de acreditar os profetas, disso. Por isso, uma pessoa bêbada materialmente, espiritualmente, ele fica cheio dos probleminhas, além de prejudicar a vida dele mesmo, ele vai prejudicar a vida de a outras pessoas, a sociedade, a comunidade, qualquer lugar que ele entra. Até o final da vida de uma pessoa bêbada, o que vai ser? Aqui o profeta Muhammad, a paz de Deus esteja com ele, está falando: Man shariba al-khamra lam yuqbal minhu salat 40 layla. Uma pessoa que está bebendo, Allah subhanahu wa ta'ala não aceita a oração dele 40 dias, 40 noites. Allah subhanahu wa ta'ala não aceita a oração dele. Está mostrando que uma pessoa até que fica longe de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós falamos quando a gente está rezando, a gente está conversando com Allah subhanahu wa ta'ala. Até que uma pessoa que está bebendo, nós temos títulos, falamos que o profeta está falando que uma pessoa está bebendo, não visita ele. Até que Allah subhanahu wa ta'ala se afasta de uma pessoa que está bebendo. 40 dias. 40 dias, imagina a pessoa rezar por 40 dias e Deus não atende ele. Não... Uma coisa que ele não vai ter esse chance de rezar, porque esse pecado cada vez vai. Se uma pessoa conseguiu rezar, mesmo que está bebendo, está falando que 40 dias não vai ser aceito. Não vai ser aceito, sim. فإن عاد ف40 ليلة من يوم شربها فإن مات في تلك 40 من غير توبة سقاه الله يوم القيامة من طينة خبال. Se ele não arrepende durante desses 40 dias, o arrependimento, se ele morre durante esse tempo, na outra vida, Allah subhanahu wa ta'ala vai sustentar ele, vai dar um sustento para ele do que o que as pessoas do inferno eles vão beber, porque nós tem uma bebida no inferno, quando eles bebem, queimam o que está todo por o dentro. intestino, sim. Temos que a bebida deles vai ser essa na outra vida. Mas o senhor tocou uma coisa muito importante, que é o perdão, né? Eu acho que
Qualquer momento, esses pecados são pecados capitais, são pecados grandes, são grandes pecados e tem um castigo muito grande por trás. Só que a chave de todos esses pecados é o perdão, é o pedido de perdão. E vale a pena, Sheikh, a gente dedicar, quem sabe, um programa para falar sobre o perdão no Islã. Sim, Como é é assim. que a pessoa pode pedir o perdão, se existe um passo a passo, né? Como é que fala? Tutorial? Como é que a gente pede um perdão para Deus, para que Deus aceite o nosso perdão? Quais são as condições de Deus perdoar os nossos pecados? Mas sobre a bebida alcoólica, gente, antes de encerrar, eu quero deixar essa mensagem que realmente é um dos piores males que o homem criou. As pessoas às vezes podem confundir, falar, se é ruim, então por que que Deus criou? É errado. Não foi Deus que criou. Foi uma coisa criada pelo homem, Pelo humano. pelo ser humano. O álcool, a bebida, foi algo criada através da manutenção das Atos mãos humanos. humanas, né? Sim, É sim, ele que atos criou, humanos. atos humanos. Ele precisa ser extinto das nossas vidas. Espero que nenhum dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores, esteja nessa tenha esse vício, né? Mas se tiver, comece a tirar, comece a eliminar, procure ajuda, procure hoje, até mesmo no Brasil, as pessoas sabem, sabe? Quando a pessoa, você fala com uma pessoa, ele fala, graças a Deus, eu não bebo, não fumo. Ou seja, é classificado como uma coisa ruim, uma coisa Claro, sim, feia, claro, né? sim. Assim, hoje até existe, às vezes, uma vez a gente estava andando e eu vi que é muito trânsito, mas hoje, domingo, não, por que tem tanto trânsito? Quando foi para frente, eu vi que a polícia está parando as Ah, pessoas, o estão Blitz. fazendo esse Sim, teste. Esse sim, também está sim. mostrando, Tá e ele vendo? O tem razão, problema. Não, é um mas olha só, problema que está. já é um começo, já é um problema. Se as pessoas não tivessem esse vício, se esse mal não tivesse na sociedade, não teria, né? Agora, só uma dúvida. O senhor já falou, na verdade, né? Se é proibido, então a gente não pode vender. Por conta disso que é proibido vender nos países islâmicos, Sim, né? sim. Na verdade, no Irã só é proibido, né? Tem Sim, muitos países islâmicos que vendem, é, porque a lei deles não é lei islâmica, Islã, né? sim. Essa, digamos que queria deixar nesse parte, a gente não deveria prejudicar a nossa vida nesse mundo e também não estragar a nossa vida na outra vida, no juízo final. As pessoas que erraram, pecaram, eles entraram, costumaram para a bebida alcoólica, ficaram viciados desse assunto. A porta não é fechada. Temos que estou falando que está agora anos que estou bebendo, já acabou não tem caminho para voltar para trás. Temos que não, a caminho aberto, qualquer momento poderiam decidir para deixar para fora a bebida alcoólica, que é arrependido. Allah subhanahu wa ta'ala também ajuda nesse caminho, com certeza. Por isso, a porta de arrependimento sempre é aberta. Qualquer pessoa que ficou arrependido do seu ato pela causa de beber, Allah subhanahu wa ta'ala também ajuda ele para salvar a vida dele, seja nesse mundo ou seja na outra vida. Por isso, queria deixar que as pessoas que anos, talvez existe as pessoas que anos estão bebendo, mas deveria começar deste mesmo hoje, deixar para fora as bebidas alcoólicas, decidir como uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta, e fica ao lado da sua família, apoia a sua família, pede a Allah subhanahu wa ta'ala pela causa dos anos que estão E Deus bebendo, perdoe. com certeza Deus Allah subhanahu wa perdoa. ta'ala Todos perdoar, esses ele anos, perdoar. irmãos, irmãs,
que a pessoa, infelizmente, estava nessa prática, pode ser perdoado em um único instante, com um perdão sincero e puro da Com pessoa certeza, perante Deus. com E um certeza. dia a gente tem que abordar a questão do perdão, Sobre o perdão, se Deus inshallah, quiser. se Deus É quiser, isso vamos aí. fazer. O senhor quer deixar uma mensagem antes? Então, Podemos encerrar? podemos, a última palavra que queria deixar, que fiquem ao lado da família, apoiem a família, não estragam a vida de vocês mesmos, não estragam a vida de outras pessoas que eles confiam, casaram com vocês, mas não seja desse jeito que uma pessoa tentou, trouxe esse menina, essa mulher para a casa depois de um tempo, através de bebida alcoólica, começa a dificultar a vida dessa mulher que ele trouxe. Ou vice-versa também, né? É. Sim. O contrário também Pode existe ser o essa palavra, vice-versa né? também, sim, com Por isso é certeza. importante, inshallah, tentar vamos que criar uma família honesta, uma família muito respeitosa, uma família que a gente tem responsabilidade, entregar para a sociedade uma família mais linda, uma família honesta, uma família que seja longe de qualquer pecado, qualquer erros, especialmente dessas bebidas alcoólicas. É isso aí, Sheik. Muito obrigado. E um dia a gente tem que abordar também uma pauta que é os jogos de azar. Perfeito. Está sendo discutido Sim. aqui no Brasil, inclusive, né? Várias pautas aí sobre sites de aposta, né? Jogos de azar. A gente pode falar sobre a participação nas loterias, né? Que existe bastante aqui no Sim, Brasil, claro. Mega Sena, né? Enfim, se Deus Se quiser, Deus quiser, a vamos. gente incomoda Vamos. todos os Vamos. programas, a gente dá esse trabalho Vamos para o fazer. nosso Sheik. Novamente, muito obrigado por Obrigado, aceitar agradeço. esse convite. Muito obrigado a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, por acompanharem mais um programa Islã Sem Censura, esse programa que visa trazer mais informações, mais conscientização a todo o público que nos seguem. Compartilhe, salve e mande para seus amigos, para a sua família esse programa, para que a mensagem possa chegar ao maior número de pessoas. Que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até o próximo programa.